Boa noite a todos. Hoje eu farei a leitura de um texto do livro de Convites de Sheila, de Clayton Levy, pelo Espírito Sheila. Antagonistas. Ninguém passa pelo mundo sem enfrentar antagonismos. Entretanto, procura, quanto possível, não enxergar em teus antagonistas adversários deliberados de tua paz. Esforça-te e os interpretarás como instrumentos do mais alto em favor do teu progresso interior. Aquele que não enxerga o mundo pelos teus pontos de vista constitui um impulso para que aprendas a aceitar os outros tal como são. Aquele que te fere a alma sensível com palavras ásperas é agente da vida te ensinando a tolerar. Aquele que te atrapalha na conquista dos ideais mais elevados é companheiro de jornada te chamando a perseverar. Pensa um pouco e constatará que os teus antagonistas, sem desejar, representam um importante fator de elevação em teu caminho, auxiliando-te no desenvolvimento de virtudes e resistências morais. Diante deles, vale-te do diálogo equilibrado e, se não te derem ouvidos, envolve-os no clima de prece sincera, porque o fato de eles se posicionarem perante ti como opositores não significa que terás, por tua vez, te transformares em adversário ferrenho, cultivando mágoa e irritação. Teus antagonistas são também teus irmãos, e quem já pauta a própria vida pelo clima da fraternidade irrestrita, sabe esquecer o mal e seguir para a frente, abençoando e amando sempre. Uma boa noite a todos, uma boa palestra, que assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva todos os presentes. Aos que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos, abraçados fraternalmente por todos os trabalhadores dessa casa e, por certo, pela própria espiritualidade que se faz presente, e que esse abraço se estenda a todos os demais. E para que possamos nos unir, elevarmos os nossos pensamentos, sintonizarmos com a espiritualidade aqui presente, eu convido a todos para nesse instante fecharmos os olhos do corpo físico. Trazemos até nós a imagem do Mestre Jesus, caminhando seguido dos apóstolos. Que alegria! Que bênção, Deus Pai. Divino amigo de todas as horas, queremos nesse instante elevar a Ti
o nosso sentimento de profunda gratidão pela tua mensagem libertadora e consoladora, que traz no íntimo de cada um de nós a serenidade que havia se afastado, a paz tão necessária nos momentos difíceis, a coragem e a resignação para seguirmos adiante, mesmo diante das tempestades, dos trovões, na certeza absoluta de que no amanhecer seguinte o sol voltará a brilhar, a esperança voltará à nossa intimidade, uma alegria nos invadirá a alma, porque temos certeza, Mestre amado, que estás junto de nós e que envias sempre que necessitamos os anjos de luzes a vir ao nosso encontro, nos sugerindo sempre os bons pensamentos, a coragem, o bom ânimo diante das provações da vida. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os teus exemplos, por todas as lições que deixastes para conosco. Obrigada, Pai amado, pela dádiva da vida, pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui nesta casa de orações na noite de hoje. Que a mensagem a ser trabalhada nesse momento possa encontrar abrigo em nossa razão, em nosso entendimento, e que ela possa provocar em nós as mudanças necessárias para que possamos seguir adiante. Com esse propósito, pedimos à espiritualidade presente a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. A palestra da noite de hoje é que a nossa irmã Elza, que as estrelas dos céus lhe iluminem. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Mais uma vez, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados, o nosso abraço fraterno. Nós vamos agora ler um pouquinho, né, da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Evangelho de Jesus, e vamos conversar um pouquinho, porque não é palestra, não sou palestrante, nós estamos apenas passando aquilo que nos é permitido, né? Então, deixando o coração falar. Então, uma exposição doutrinária do jeitinho assim que a gente sabe fazer, né? Então, vamos ler o Evangelho, a mensagem da noite. A porta estreita. É um tema que a gente sabe que não é fácil. Todos nós que optamos por entrar pela porta estreita, nós entendemos que larga é a porta da perdição. É o que a facilidade do mundo nos oferece. Mas nós podem ter certeza que nós escolhemos o melhor caminho, a porta estreita. Todos aqueles que buscam, que se esforçam para se melhorar, esse esforço contínuo, nós só temos a ganhar. Somos espíritos imortais, eternos, e fomos criados não para sofrer, mas para evoluir,
se nós soubermos sofrer com paciência e resignação, nós somos felizes, porque sabemos que existe algum motivo pelas nossas dores, é porque nós realmente optamos pela porta estreita e realmente nós somos felizes, porque a felicidade nós vamos construir sobre rocha, não sobre areia, a qual a porta larga nos oferece. Felicidade momentânea, passageira, que fica e nós vamos com as mãos vazias, porque tudo já tivemos aqui na terra, que nós queríamos viver. Mas quando nós optamos pela porta estreita, nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, privações, conflitos, sofrimentos, mas pedras no caminho, espinho, pântano, mas também há flores, a luz a nos guiar, que as mãos poderosas de Jesus estão sempre estendidas sobre nós, apontando o caminho para todos aqueles que aceitam a sua palavra, o seu ensinamento, que aceitam o Evangelho de Jesus, não só lido, mas vivido ele, dentro dos nossos limites humanos, dos nossos conhecimentos, da nossa natureza humana, mas estamos buscando vivenciar o ensinamento de Jesus, entendendo que Jesus sofreu por nós. Ele poderia ter caminhado só entre flores, mas caminhou entre pedras, espinhos, e caminhou sobre as águas para mostrar o seu poder. Então, caminhamos com Jesus e nada devemos temer. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequenos é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos as encontram. Mateus. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por quê? Tantos entraves
postos diante de seus passos, porque essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dada a transpor. Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo, do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos. A leitura, tudo bem, é eu que estou. Eu hoje não coloquei colírio nem uma vez na minha vista. Então eu estou sentindo falta, porque tinha que ter colocado antes de sair de casa. Não coloquei. Porque uma eu não tenho, perdi. Mas a outra é uma pérola que eu tenho que cuidar, né? Muito. Então é o seguinte. Porta estreita. Quem de nós, ou qual de nós, não deixamos passar, deixamos de lado a porta larga? Por exemplo, aqui estamos, outros poderiam estar aqui ou nós mesmos estar em outro local. Uma jogatina, em vez de vir na casa espírita, convite não falta para jogar baralho, para outras coisas. E geralmente acontece nos momentos que a gente procura se dedicar para o lado espiritual. Há muitas facilidades o mundo que oferece, porque nós somos intuídos também, somos intuídos pela espiritualidade amiga, os benfeitores amados, nossos anjos guardiões, mas somos também influenciados por aqueles que se comprazem no mal, se comprazem no vício. Quando se fala em vício, é de um modo geral. Existem os jogos, existem tantas outras coisas. O desamor, a pessoa que pensa em si, não pensa nos outros. São tantos meios que são oferecidos pela vida, no nosso dia a dia, para aqueles que se encontram invigilantes, deixando de buscar os tesouros espirituais, adentrando pela porta estreita e buscando os prazeres da vida que ela oferece no dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, no qual nós, que tanto já vivenciamos em existências passadas, todo tipo de, vamos dizer assim, desajustes emocionais, de conflitos, de falta do perdão, do amar, do se amar, viemos patinando, pegando atalhos, mas pela misericórdia divina, aqui estamos, nesta reencarnação abençoada que Deus nos concedeu, para que nesses tempos da grande transformação da humanidade, do planeta Terra, que nós estamos vivenciando, no cosmos,
tudo se agitando, mas dentro de um processo que está sob o controle do alto, da espiritualidade. Aqui fala de mundos também, outros mundos venturosos. Nós não somos só nós aqui da Terra. Nós somos humanos, mas não estamos sozinhos. Nós somos guiados pelos nossos benfeitores amados, por aqueles que vieram até de outras dimensões, para caminhar junto de nós, para nos manter o equilíbrio, buscar nos melhorar, nos aperfeiçoar, deixar o homem velho para trás. Já engatinhamos tantos e muitos de nós ainda não aprendemos, através do ensinamento de Jesus, que ele veio porque viu o nosso sofrimento, o atraso da humanidade, do olho por olho, dente por dente, que Moisés foi obrigado a usar de rigor naquela época. Daí vem Jesus, cheio de amor, compaixão e misericórdia, nos mostrando o caminho a seguir. Ele não falou que nós íamos viver entre flores e plumas, no bel prazer. Todo aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Foi as palavras de Jesus. E Jesus caminhou entre as pedras e espinhos, sofreu, chorou por nós, deixou os seus ensinamentos. Feliz daqueles que adentrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Mas isso não quer dizer que estamos esquecidos de Deus, de Jesus, porque foi o que nós fizemos até agora em existências passadas. Nós buscamos sim a porta larga, os prazeres da vida, do mundo. Nós já tivemos todo tipo de reencarnação, de aprendizado. E hoje, através da doutrina espírita, doutrina consoladora, esclarecedora, libertadora, que Jesus prometeu, Consolador prometido, o Espírito da Verdade, Espírito de Verdade que viria nos ensinar tudo aquilo que Ele não pôde nos ensinar na época, e aquilo que Ele nos ensinou e nós esquecemos, não colocamos em prática nas nossas idas e vindas, ficamos a dever. Mas hoje, através da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que não é humana, ela vem do alto. Nós temos condições, oportunidade de nos melhorar, porque nós temos o ensinamento de Jesus, nós temos, através da codificação, Allan Kardec deixou tudo para nós, de uma maneira simplificada. As mensagens de Jesus, o ensinamento de Jesus, para que possamos melhor entender que os Espíritos de luz esclarecem as parábolas, tudo aquilo que nós não conseguimos entender, que parecia que não dava para nós entender. Eu era uma que no começo da minha existência, pequena, não sei que idade, mas eu imaginava a morte, céu e inferno. E daí? Se a gente não é tão bom para ir para o céu, mas também não tão ruim para ir para o inferno, que Deus é esse?
Que Pai é esse que nos criou para fazer sofrer e lançar nós no fogo do inferno? Ou que nós optemos por caminhar pela porta larga, por ignorância, por falta de esclarecimento, por entendimento, por nós querer mesmo, por vontade própria, seguir a porta larga. Então existe um passado, como diz aqui, outra existência, passado, presente, agora, futuro. Porque tudo que nós vivenciarmos agora vai refletir no dia de amanhã, no futuro. Porque o passado, nós não ficamos ligados ao passado, mas nós temos que ressarcir tudo que nós temos de errado, por amor ou pela dor. Muitos são chamados e poucos escolhidos, está aqui no Evangelho de Jesus, porque nem todos conseguem seguir, entrar pela porta estreita, para acompanhar os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. Se queres me seguir, pega a tua cruz e siga-me. Eu venci o mundo, você comigo também vencerá. Eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Nós hoje podemos dizer que entendemos, de certa forma, o chamamento de Jesus, porque essa doutrina, ela é estudada, vivenciada, mas dentro de uma fé raciocinada. Não é só chegar e dizer amém para tudo. Nós estudamos a doutrina, buscamos recursos através das leituras, das palestras. Tem muitos meios de nós nos melhorar, entender melhor, saber, entender o porquê que nós estamos aqui. Para quê? Para onde vamos? Para que nós viemos? Para esse mundo de expiações e provas. Para nós, de certa forma, nos libertar do passado e buscar cada vez mais nos melhorar, seguindo o caminho da luz, da redenção, da evolução espiritual. Mas ai de nós, se o egoísmo tomar conta de nós e achar que nós podemos só pensar em nós, caminhar sozinhos. Não, nós temos que levar outros conosco, ajudar aqueles à nossa volta com os nossos exemplos. Deus nos dá força e coragem, persistência, discernimento, para que possamos também, além de nos ajudar, ajudar o próximo, através dos nossos exemplos, através da caminhada, entrando pela porta estreita, porque nós somos felizes, nós podemos sofrer, mas nós podemos dizer que somos felizes, porque nós entendemos por que nós sofremos. Nós não culpamos ninguém, nem Deus, é nós mesmos que estamos ressarcindo os nossos erros do passado. Buscamos, através da doutrina, esses ensinamentos de Jesus, e nós vamos fortalecendo cada vez mais na fé, na coragem, na paciência, no amar uns aos outros. Entendemos que nós não estamos sozinhos, temos que orar e vigiar, estar sempre atentos, porque nós somos amparados pelo alto, se nós estivermos sempre ligados com o alto. Mas nós também tem aqueles que caminham junto de nós, que fazem tudo, uns para nos prejudicar, outros para nos ajudar. Allan Kardec pergunta para os espíritos se nós somos influenciados pelos espíritos. Vamos ver onde é que está. Eu não marquei a página, mas eu acho que caiu aqui, caiu o meu... Tá, e ele responde, os espíritos respondem: vós estáis sempre, sois sempre influenciado
são sempre influenciados pelos espíritos. Ah, eu peguei o livro errado, por isso. Isso aqui. Desculpa, tá? Mais uma vez é a minha vista, tá? Bota a culpa nela, né? Aqui diz assim, ó. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, atitudes e tudo mais. Questão 459. Kardec pergunta: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Agora vocês vejam, nós temos que estar vigilantes, atentos, porque eles nos influenciam, sim, no nosso dia a dia, tanto do lado bom como do lado do mal. E nós, sabendo o que é certo e o que é errado, nós não podemos dar atenção por lado errado, porque nós somos inteligentes, a ponto de entender o que é certo e o que é errado, o que me faz bem e o que não faz. Então, não aceitamos pensamentos negativos. Tudo que for negativo não é nosso pensamento, vem de fora. Tem aqueles que nos influenciam, tem aqueles que influenciam outros aos nossos lados, que caminham conosco, faz parte da nossa vida no dia a dia, no trabalho, seja onde for, na família, no trabalho, na comunidade. Eles também nos influenciam para nos desarmonizar, para que haja conflitos entre família, casais, trabalho, locais de trabalho. E nós temos que estar vigilantes para não deixar que isso aconteça. Porque é só abrir uma brecha, é só dar uma vezinha e já nos influenciam. Tanto um lado como do outro. Então vamos optar para seguir o bem, aquilo que nós entendemos, aquilo que faz mal. Quantas nós já temos um pouco de conhecimento, nós entendemos, já dá para perceber quando a pessoa está sendo influenciada para nos magoar, para nos desequilibrar, pela maneira como a pessoa nos olha, no sorriso, a maneira como fala. Nós já podemos entender que ali está tendo uma influência para nos desarmonizar. Façamos oração, pedimos ajuda para o alto, para o nosso anjo de guarda, para Deus, para Jesus, para nós e para aquela pessoa, porque a pessoa não está nem percebendo que ele está sendo usado, está sendo influenciado para nos magoar, para nos atingir, para atingir a fulano, a beltrano. Se nós estivermos vigilantes, nós vamos entender isso aí. Então, momento de oração, momento dos bons pensamentos, momento de não entrar em conflito com aquela pessoa, não bater de frente, silenciar. Tudo bem, a gente não pode ser conivente com as coisas erradas, mas isso não ser conivente, ser prudentes, para que não desarmonizamos o ambiente, o nosso campo vibratório, que vai passar, aquela pessoa nem vai perceber, quando vê já nem lembra, nem sentiu, não sabe que houve influência. Então nós podemos auxiliar aquela pessoa e nos auxiliar, não deixando contaminar o nosso campo vibratório. Porque tudo que eles querem é jogar faísca e ver o fogo pegar, labareda. Porque muitas vezes, vocês sabem que é verdade, muitas vezes de um nada, uma palavra, um gesto, uma atitude, qualquer coisa, lá desencadeia problema, conflito,
desarmonia. E daí? Será que o motivo foi tão grave assim, a atitude da pessoa, a fala? É porque houve aquela influência, energia pesada. Nós abrimos a guarda e daí esse aproveito. Mas nós estando vigilantes, entendendo que isso acontece, como diz aqui, de ordinário são eles que nos guiam. Jesus diz no Evangelho, Jesus diz, orai e vigiai, para não cair em tentação. Lembrai-vos que vós está sempre rodeado de testemunhas ocultas. Quem são essas testemunhas? Porque eles estão por aí. Não tem parede, não tem porta, não tem janela. É pensamento, vibração. Daí sim, eles têm condições de chegar até nós. Então vamos mudar os nossos pensamentos, o nosso foco. Pedir sempre ajuda para o alto, para Deus, Jesus, para os anjos de guarda. Para quem nós temos, pedir ajuda para o alto, para o universo. Nós somos filhos do universo. Nós somos centelhas divinas. Somos todos irmãos. Vamos nos unir para nos ajudar a ajudar aqui à nossa volta. Vamos nos amar. Nós somos importantes, nós somos grandes, nós somos filhos de Deus. Vamos nos amar, aprender a nos amar, para que possamos aprender a amar o próximo, amar aqueles à nossa volta. Vamos nos sentir, vamos sorrir mais. Sorriso de verdade. Todo problema, todo mundo tem. Mas nós podemos sorrir diante das dificuldades, dos problemas. Não levar tão a sério. Não fazer de um copo d'água uma tempestade. A gente, como diz assim, de um limão podemos fazer uma limonada. Quer dizer que numa situação meia conflitante, no momento, nós podemos ajeitar, contornar a situação, não levar adiante. Cuidado com as palavras, com o olhar. Então, demos um sorriso. Se pudermos, um afago, um carinho, um abraço, um beijo na face, um toque no ombro. Com tão pouco, nós podemos reerguer uma alma. Com tão pouco, nós podemos ajudar a pessoa a sair de uma situação de sofrimento, de apatia, de tristeza, de desânimo, de incerteza. A pessoa sente, se a gente toca no ombro de uma pessoa com carinho, com amor, um familiar, seja quem for, um afago, um abraço, ele sente aquela energia boa. E aquilo é estímulo para o espírito, até para o corpo, porque a gente transmite amor, afeto, carinho, energia, cura. Um abraço cura também. As dores da alma, até as dores do físico. Então, que possamos nós seguir pela porta estreita, mas com amor, com confiança, com certeza de que, como diz aqui, são poucos os chamados, são muitos chamados, mas poucos escolhidos, são poucos que adentram pela porta estreita, mas nós caminhamos por ela sim. Aqui estamos, todos nós, como uma família, estamos aprendendo, estamos nos libertando, estamos crescendo espiritualmente, estamos fazendo o nosso propósito, mas, queridos irmãos, que posso, ao sair dessa casa, desse recinto, sair melhores do que quando chegarem, mas leve para fora, leve para casa
Não chegue lá fora já chutando lata. Não chegue em casa ofendendo alguém, magoando. Não. Vamos manter o equilíbrio de nossas emoções. Vamos nos ajudar, nos amar e amar a todos à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos dê força e coragem e que nós possamos seguir as pegadas de Jesus, porque Ele está à nossa frente, de mãos estendidas sobre nós e dizendo: vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos ilumine e que os nossos anjos de guarda nos acompanhem até os nossos lares, hoje e sempre. E todos aqueles que precisam de ajuda, que nos acompanharam, fique aqui na casa, porque aqui é o Hospital de Jesus. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela mensagem que chegou até nós nesta noite. Obrigada, Senhor Deus Pai, pela oportunidade que nos foi concedida. Que possamos, Senhor Jesus, de agora em diante, compreendendo a nossa verdadeira natureza, seres espirituais que somos, criados para a eternidade, possamos nós, Senhor, vivermos como criaturas que compreendem a sua verdadeira natureza. A porta estreita é a porta seguida por todo aquele que compreendeu o seu papel na terra e no universo, que compreendeu a sua verdadeira natureza como ser espiritual que é. Por isso, Senhor, se esforçam em fazer as coisas certas, em procurar compreender as tuas leis, que são leis justas e de amor. A porta larga é a porta de quem ainda vive as questões transitórias, passageiras, efêmeras da vida presente, da vida material, que se apegam às questões do mundo. Compreendemos, Mestre Jesus, que essa jornada para nós ainda está no início e é um tanto difícil, é verdade, enfrentarmos as questões do mundo, sem muitas vezes não nos permitirmos cair, tropeçarmos, errarmos, nos complicarmos diante da nossa própria consciência e diante das tuas leis que são justas e de amor. Mas pedimos-te, Mestre Jesus, que nos ampare, que nos dê as forças necessárias para nos soerguermos, nos levantarmos e seguirmos adiante. Compreendemos hoje, graças a essa doutrina consoladora, compreendemos o nosso papel, sabemos de onde viemos, porque aqui estamos e para onde retornaremos. Obrigada, Senhor Deus Pai, porque sabemos não estarmos sozinhos nessa jornada de aprimoramento. Pedimos que as mãos invisíveis estejam ao nosso lado, que possamos sempre recorrer, Pai amado, ao nosso anjo guardião, esse Pai espiritual que a bondade divina concedeu a todos nós. Que o sentimento de culpa jamais venha nos querer tirar a própria vida, nos induzindo a um erro, a um equívoco ainda maior diante das tuas leis. Que possamos, ao contrário,
pedir a Deus na nossa intimidade, nos nossos ambiente doméstico, no nosso quarto, numa conversa íntima, franca e verdadeira com o Pai Criador. Senhor, dai-me as forças necessárias para que eu possa superar as dificuldades do momento, que possamos ter essa conversa silenciosa e a resposta haverá de vir na nossa intimidade. Obrigada, Pai, por tudo que temos recebido de Ti, todos os dias, todos os instantes. E desejamos compartilhar dessa energia aqui presente, desse entendimento, desse esclarecimento, para com todas as criaturas que aqui não puderam estar. Rogamos, Deus Pai, por todos os lares, por todas as famílias, por todos os filhos, os pais, as esposas, os avós, pelos entes queridos, que sejamos todos embalados pelo Teu amparo. E rogamos, Pai amado, por onde quer que existam as guerras, que as Tuas pegadas, Mestre Jesus, luminosas, possam espalhar a esperança, possam espalhar uma confiança, uma certeza na chegada de dias melhores. Mestre Jesus, Te agradeço profundamente por nos permitir estar aqui, mesmo sabendo das nossas condições inferiores, pequena, mas rogo a Ti, Pai amado, que uses daquilo que temos de melhor de cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente um facho de luz a iluminar o mundo em que vivemos, levando esperança, levando a bondade e o sentimento da fraternidade tão necessária nos tempos de hoje. Muito obrigada, Senhor Deus Pai, que assim seja. Graças a Deus.